Olá, meus amigos, mais uma vez seja bem-vindo ao nosso canal Evangeliza Agora Brasil. Ficamos aí uma temporada sem gravar os nossos conteúdos, as nossas mensagens, nossos vídeos, mas isso o fato por alguns motivos superiores. É com muita alegria e satisfação na minha alma que eu saúdo a igreja e aos irmãos em Cristo Jesus com a paz do Senhor. Você, meu irmão, meu amigo, que ainda não é inscrito em nosso canal Evangeliza Agora Brasil, vá lá no nosso canal, veja lá um daqueles sininhos das nossas notificações, aperta lá um daqueles sininhos e já seja inscrito aqui no nosso canal Evangeliza Agora Brasil. Compartilhe com seus amigos, manda um joinha, tá bom? E você, meu amado, meu irmão, meu amigo, que já é inscrito em nosso canal Evangeliza Agora Brasil, que gosta dos nossos conteúdos, gosta das nossas mensagens, por favor, eu peço a você que compartilhe, repartilhe, partilhe nos grupos do WhatsApp da sua igreja local, faça com que essa mensagem chegue a bastante pessoas, faça com que essa mensagem vá bem avante, tá bom? Só assim eu serei agradecido a você. Hoje nós iremos ministrar uma mensagem que o Espírito do Senhor ministrou à minha alma e ao meu espírito. Está escrito em Carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, que diz assim: E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Em outras versões de outras Bíblias você vai ver assim: de fato, todos os que querem ter uma vida piedosamente sofrerão muitas perseguições. Amém? Essa palavra é digna de toda aceitação. Amados, nós iremos falar sobre um assunto bastante interessante, um assunto muito sólido. E o tema é a vida piedosa. A vida piedosa. Durante esses anos na minha vida cristã, eu nunca, graças a Deus, tive problema de se colocar de joelho e orar. Deus me deu essa graça. Graças a Deus que Deus me agraciou. Eu nunca tive esse problema de crise nessa parte da vida piedosa de orar. Eu nunca passei por desânimo de deixar de orar, dar uma temporada. Nunca tive essa dificuldade de orar, de se colocar de joelho, né? Ou ter preguiça de orar, ter como se fosse a oração uma oposição para mim. Isso nunca fez parte da minha vida cristã. Graças a Deus, eu fui agraciado por Deus e eu dou tributo a Ele, por Ele me ter dado essa graça de viver sempre na oração. Quero deixar aqui um conselho para quem quer ingressar, pela vida piedosa, e uma das evidências da vida piedosa é a oração. Eu quero aqui deixar um conselho. Quando você for orar, você desliga o seu celular. Eu, quando vou orar pelo menos 1 hora, eu desligo o celular. É porque, assim, quando eu entendo que eu vou orar e eu desligo o celular, eu estou buscando o quê? Conexão com Deus, conexão com o céu.
Eu estou me desligando da terra e buscando conexão lá em cima, conexão com o céu. Então, para você ter a conexão com o céu, você precisa desligar daqui da terra. Então, eu dou esse conselho para você: desligue o seu celular. Mas, evangelista, e eu que trabalho, preciso do WhatsApp, Facebook, Instagram. Você pode não ter desligar, mas desligar o seu celular, mas pelo menos coloque no silencioso. Quando você for orar 1 hora, 40 minutos, não sei, 1h15, 1h30 de oração, tá bom? Nós vamos falar aqui sobre a vida piedosa, né? Como devemos ingressar, como é indispensável a vida piedosa, como é essencial a vida piedosa na vida do salvo, na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. A vida piedosa não é para quem é pregador, não é para quem é pastor. A vida piedosa é para todos aqueles que renunciaram ao mundo. É uma renúncia. A vida piedosa é uma renúncia todos os dias. Isso faz parte da vida piedosa, a renúncia. Renunciar, né? Para a gente, o nosso objetivo é o caminho para chegar no céu. Ou seja, a vida piedosa não é para pregador, não é para pastor, não é para teólogo, não é para mestre. A vida piedosa é para todo salvo que deve colocar em prática a vida piedosa para um dia poder chegar, né, na Canaã celeste. Então, a vida piedosa é aqueles que estão no caminho de um dia chegar no céu. Então, eu vou deixar algumas evidências aqui, que são evidências da vida piedosa. Primeiro, é o jejum. O jejum tem que fazer parte da vida piedosa. Por que, pregador? Por que, evangelista? Porque o jejum, ele esmaga os desejos pecaminosos, as paixões. O jejum, ele queima a carne. O jejum humilha a carne, ou seja, esmaga os prazeres pecaminosos. Por exemplo, aqui, uma pessoa que veio lá do mundo com um coração impregnado do materialismo, como é que ele vai ter uma vida piedosa? Colocar em prática e conviver com o materialismo dentro do coração dele ou dela, para ele arrancar essa cobiça do apego ou amante de si mesmo. As pessoas que são amantes de si mesmo têm que jejuar, né? O jejum é onde você vai desmantelar, né, as concupiscências, né, a cobiça, essa cobiça pelo materialismo, essa coisa de amante de si mesmo, né, a avareza. As pessoas que vêm do mundo têm essa problemática, né, essa coisa, essa tendência de se entregar ao materialismo, ao dinheiro, né, a cobiça, a avareza. Então ele tem que esmagar a carne, tem que crucificar a carne. Então só através do jejum. Pronto, uma pessoa que é egoísta, era uma pessoa ególatra, veio lá da egolatria, era uma pessoa egoísta. Como é que essa pessoa vai ter um coração aberto para poder ajudar os irmãos com a cesta básica, pagar uma água, uma luz do irmão que está necessitado, ajudar os necessitados, né? Até o empresário, às vezes, que tem um capital melhor, às vezes está cheio de egoísmo. Como é que uma pessoa dessa vai ajudar um próximo se está cheio de egoísmo? Irmão, o egoísmo, ele só sai da vida do crente, do salvo, quando ele começa a ingressar pela vida piedosa jejuando. Então o jejum vai queimar o egoísmo, aí você vai começar
a ter sensibilidade no seu coração, sentir compaixão pelo próximo, tá bom? Então o jejum e outra coisa, as pessoas que veem do mundão, de uma vida promíscua, de imoralidade, de uma vida imoral, devassa, tem essa problemática ainda para você poder renunciar esses desejos, para ter a vida piedosa na prática, você tem que jejuar para esmagar, para crucificar. Paulo diz lá em Gálatas, né? Capítulo 4, ou capítulo 5, versículo 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, para você crucificar esses desejos aí pecaminosos, a imoralidade sexual, a devassidão, só vai com jejum para você prosseguir na vida piedosa. Então, aqui é a primeira evidência da vida piedosa. Segundo, é a oração. Irmãos, querido, não existe vida piedosa sem um relacionamento com Jesus. O que é ser discípulo, evangelista? Ser discípulo é ter um relacionamento verdadeiro e genuíno com Jesus, com Cristo. Não existe vida cristã sem oração. Então, uma das evidências da vida piedosa é a oração. O compromisso com a oração, seja com um obreiro, principalmente com um pregador e pastor, é de suma importância. É uma obrigação de cada cristão, pelo menos orar. Uma hora. Jesus disse para Tiago, lá no Getsêmani, e para Tiago, para João, Pedro, vocês não puderam nem uma hora orar comigo, quer dizer, nós aprendemos aqui, um crente, um salvo tem que orar pelo menos uma hora por dia, é uma obrigação nossa. Então, a oração é você buscar um relacionamento com Deus. Não existe vida piedosa sem você buscar esse interesse, se aprofundar, mergulhar em Deus na oração. Então a vida de oração, né, a gente pode aqui trazer nomes de homens que tiveram vida piedosa, como Charles Finney. Charles Finney ia para as florestas, ele Savonarola. Charles Finney orava de 4 da manhã até 8 da manhã. Então a vida piedosa, quando a gente vai ingressar, a gente vai entender que nós vamos entender que temos que orar. A Bíblia diz orar e sem cessar. Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Então nós precisamos dessa comunhão, dessa paixão pela oração. Então a vida piedosa, essa renúncia, né, para nós caminharmos rumo à pátria celestial, para nós caminharmos, né, para a Canaã celestial, se faz necessário essa paixão pela oração. Não abro mão e nunca abri mão da oração. Seja você ter um ministério ou não, é obrigação de cada crente, de cada salvo que deseja ir morar no céu, é vida de oração. Pegue seu quartinho aí, fecha a porta. E outra coisa que a vida piedosa, você já tem que amanhecer orando. Você tem que ter uma agenda na sua casa, um horário específico para cada vez que você for orar, você tem que ter um horário, principalmente na manhã. Você já tem que amanhecer orando, ou seja, desejando o céu, atraindo Deus para dentro de si. Um devocional todas as manhãs, isso já tem que fazer parte da sua vida. É uma coisa já, não é tradicional, é uma coisa espiritual que tem que fazer parte da sua vida. Um devocional de pelo menos 30 minutos. 30 minutos você já tem que começar a amanhecer orando. É um devocional, é uma coisa que você tem que fazer isso pela uma necessidade. Orar é uma necessidade espiritual, é se envolver com Deus.
Então aí vai esses conselhos, né, que eu estou dando aqui para você, né? Então comece a organizar aí as horas que você que trabalha. Então comece a organizar o horário que você pode tirar para Deus, porque 24 horas você tem que tem que tirar pelo menos 2 horas ou 3 horas de oração por dia. 2 horas ou 3 horas. Daniel orava 3 vezes ao dia. O judeu orava 3 vezes. De manhã, meio-dia e 3 da tarde. Então você pode fazer esse tipo de oração. Orar de manhãzinha 1 hora, orar de tarde mais 1 hora e à noite mais 1 hora. Não estou dizendo que você tem que fazer isso. É tipo uma agenda, eu posso dizer, é tipo uma organização, o seu horário com Deus, tá bom? Então fica aí, a segunda evidência da vida piedosa é a oração. Irmão, orar não é só falar com Deus, não. É ter um relacionamento com Deus. Disso você não deve abrir mão de nada, tá bom? Então essa aqui, eu quero deixar essa evidência. E a terceira evidência da vida piedosa, para você ter uma vida piedosa, ou ingressar pela vida piedosa, é a leitura da Bíblia. Meu amigo, você que não lê a Bíblia, você vai ter uma grande probabilidade de deixar sua alma com fome. Aliás, deixar sua alma morrendo. A sua alma vai estar morrendo literalmente. A sua alma vai ficar asfixiada espiritualmente. Alimenta a sua alma. Todo cristão, ele tem que ter um compromisso em leitura com este livro aqui, ó. Leitura, meditação todos os dias. O que é que Deus disse para Josué? Medita nele de dia e de noite. Então, a Bíblia traz uma resposta para nós. Não é só de dia. Eu tenho que ler a Bíblia também de manhã e também de noite. E de noite também pela manhã. Então nós temos que, as pessoas estão abandonando a leitura bíblica, a meditação, e está vindo, aí quando vem as crises, vem as lutas, as adversidades, aí não tem força e não tem resiliência para suportar as lutas, porque já não tem mais os fundamentos da palavra dentro do seu coração, dentro da sua alma. A sua alma já não está mais encharcada da palavra, a sua alma está enfraquecida, debilitada. Aí quando vem um vento, a queda é feia, se desespera, angustia, né? Fica atormentado. São pessoas que não têm prática da leitura bíblica, da meditação da leitura bíblica, ou seja, da meditação diária. Nós temos que meditar. Irmão, eu posso contar até uma experiência. Uma vez eu estava orando e fui ler, eu gosto de ler a Bíblia de joelho, e eu me lembro que quando eu estava lendo a Bíblia de joelho, eu tive uma experiência. Irmão, a Bíblia é uma coisa sobrenatural. A Bíblia, eu tive essa experiência. Eu senti a luz entrando no meu espírito, na minha alma. Foi uma experiência que eu tive com a Bíblia. Então, o compromisso com a Bíblia faz parte da vida piedosa. As pessoas estão abandonando a leitura bíblica, né? A leitura bíblica, né? Já não é mais aquele leitor assíduo. Volte a ler a Bíblia, volta a ter fome pela Bíblia, volta a ter fome por Deus, volte a ter esse anseio. Talvez a sua alma esteja até apagada, cheia de trevas. Você olhar para um crente que não lê Bíblia, você vai ver na face dele lá trevas, escuridão, os olhos, né, meio que tenro. São pessoas que abandonaram a leitura bíblica.
Então a vida piedosa, a prioridade é a leitura da Bíblia, tá bom? Um homem de Deus que tem o desejo de chegar no céu, uma mulher de Deus que está caminhando rumo a Canaã celestial, ele tem que ter a leitura da Bíblia, porque a leitura da Bíblia vai fazer com que você conheça, né, o caráter de Deus. Quando você lê a Bíblia, que lá está o caráter de Deus, você vai estar se parecer com o caráter de Deus, tá bom? Então é a terceira evidência da vida piedosa. E a quarta evidência da vida piedosa é o amor ao próximo. Irmão, a Bíblia diz assim: amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Nós não podemos deixar de amar o próximo e amar até os inimigos, mas amar o próximo não é só amar aqui, é amar na prática. Esse amar aí também é ajudar o próximo nas suas necessidades básicas, seja financeira, seja emocional, ou seja, o irmão está passando por problemas espirituais. Então devemos amar o próximo, visitar o órfão, as viúvas, os enfermos. Então devemos ter essa patricidade do amor, né? Mas não só o amor em palavras. O reino de Deus não seja só, como Paulo diz, em palavras, mas em virtudes. Então praticar, ação. Tiago diz que a fé sem as obras é morta. Eu não posso chegar na casa do irmão e dizer, o irmão passando por necessidade de comida, de pão, chegar na casa do irmão e dizer, vamos aqui fazer uma oração. Não, isso aí. Tiago vai dizer, não vai adiantar nada essa oração. Então a gente vai estar com hipocrisia. Então não seja só em palavra, mas em virtude. Então devemos amar o próximo e também não só amar, chegar ajudando o próximo, né, nas suas necessidades financeiras, né, básicas, de comida, né, dando uma cesta básica, ajudando um pobre, ajudando alguém com medicamento. Então isso faz parte da vida piedosa, né, amar o próximo e também ajudar ao próximo. Então é a quarta evidência da vida piedosa. Aqui fica essa a minha mensagem, mas eu quero contar uma experiência que eu tive lá em Santa Catarina, que Deus me falou que quando eu saísse daqui eu ia ter uma experiência na oração. Quando eu fui embora para Santa Catarina, morei lá em Navegantes, Deus me chamou para ficar no quarto 24 horas de joelho. E eu tirei isso quando eu li a biografia de Jonathan Edwards. Acho que eu gosto muito das biografias de livros devocionais. Eu tirei de Jonathan Edwards, que passou 3 dias e 3 noites no quarto, orando e jejuando. Mas eu não tirei dos 3 dias. Dos 3 dias eu tirei um, só para mim ter experiência de pelo menos colocar em prática aquilo que aquele homem fez. E ali eu fiquei um dia orando, 8 da manhã até 8 da manhã do outro dia, foi na segunda, terminou numa terça. Quando deu 2 horas para 3, meu corpo já estava todo adormecido, doído. E ali fomos até 8 horas, conseguimos, foi uma das maiores experiências sobrenaturais que eu tive no meu ministério. E a segunda vez foi outra vez 24 horas. Foi em outro estado, em Brasília. Quando eu fui morar em Brasília, morei em Sobradinho, no quarto, onde eu morei numa igreja, dentro de um quarto. Nesse dia eu não tomei água, só fiquei no jejum seco, e comecei a orar de 8, novamente mais 8, outra vez 8 horas da manhã, até
8 horas da manhã do outro dia. Quando chegou mais outro, a primeira vez, quando chegou mais ou menos 1h30 para 2 horas, 3. Eu não sei se Jonathan Edwards ficou 3 dias e 3 noites. Até eu fiz uma pergunta a Deus. Deus, será que Jonathan Edwards ficou 3 dias e 3 noites de joelhos? Ou será que ele não se levantou ou se sentou? Eu pelo menos fiquei mas outra vez, a segunda vez, 24 horas. Meu sócio ficou todo quebrado, porque foi 24 horas sem se levantar, de joelho mesmo, literalmente. E eu quero aqui glorificar a Deus por essa experiência. E eu tive, quando eu fui embora para o Rio Grande do Sul, tive outra experiência. Só que lá em Juí eu estava jejuando bastante e eu ia fazer outra vez 24 horas. Só que eu comecei bem cedinho e cheguei a ficar até 12 horas, até meia-noite. Então eu não só fui até 20, não foi até outro dia, porque eu estava muito debilitado do jejum, que eu estava me consagrando muito, jejuando lá em Juí, lá no Rio Grande do Sul, no interior onde eu morei. Isso foi na época da pandemia. Eu comecei bem cedinho a orar, fui até meia-noite, foram 16 horas de oração. 16 horas de oração sem se levantar. Foi essas 3 experiências que eu tive. Eu tive outras, mas essa foi as mais profundas que eu tive. Amém? Eu quero deixar essa palavra para você, essa experiência para você se despertar. Eu creio que essa experiência pode gerar um despertamento. E isso faz parte essa experiência faz parte da minha vida piedosa. A vida piedosa não é porque você vai ter que orar 24 horas, tire isso da sua cabeça. Isso foi uma experiência que Deus me deu. A vida piedosa você tem uma vida de oração. Agora, essa experiência é uma coisa ímpar que você tem com Deus. É uma aliança que às vezes Deus nos outorga, nos chancela para nós, nos revela. Então Deus me revelou essa experiência, que iria me dar essa experiência e acontecer essa experiência. Eu estou dizendo isso para despertar você para a vida piedosa, vida de oração, de consagração, tá bom? Só assim a sua vida espiritual, seu ministério será abençoado. Eu quero declarar a partir de hoje que você vai ter resiliência de orar, resiliência de jejuar, resiliência de leitura da Bíblia, resiliência de ajudar o próximo com remédio, pagando uma água, uma luz, né? Ajudando alguém com uma cesta básica, comprando alguma comida, fazendo uma feira para alguém, um irmão pobre que está necessitado. Então Deus abençoe, que eu creio que vai acontecer, eu declaro resiliência para você, a resiliência na vida piedosa. Amém? Deus abençoe.